Vamos resolver hoje um assunto de equilíbrio estático. É um exercício super atual, pessoal. FUVEST 2020, segunda fase. Vamos ler o enunciado. Uma equilibrista de massa M maiúsculo desloca-se sobre uma tábua uniforme de comprimento L e massa M, apoiada, sem fixação, sobre duas colunas separadas por uma distância D menor que L, de modo que o centro da tábua esteja equidistante das colunas. O ponto de apoio da equilibrista está a uma distância D minúsculo, tal que Dzão sobre 2 é menor que Dzinho, que é menor que L sobre 2, do centro da tábua, como mostra a figura. Então, vocês observam ali, né, as duas colunas, o ponto A ali destacado e a equilibrista se deslocando sobre a tábua. O item A pede o seguinte: considerando que a tábua está em equilíbrio, faça um diagrama indicando todas as forças que atuam sobre a tábua e seus respectivos pontos de aplicação. Vamos parar por aqui, fazer o item A e a gente segue lendo, tá bom? Bom, então vamos lá. Enquanto o exercício só nos passou grandezas literais, né? Nós vamos escrever, nós vamos fazer esse esboço das forças usando as letras que nos foram apresentadas, tá? Então, olha só, aqui eu representei, não riam da minha equilibrista, tá bom? Ela tá aqui sorrindo, andando na bicicletinha dela, tá? Beleza, então aqui nós temos uma tábua de comprimento L, as duas colunas, né? A equilibrista está a uma distância D do centro aqui da tábua, D minúsculo, e aqui o D maiúsculo é a distância entre as duas colunas. Então, quando a gente for fazer uma representação de todas as forças que atuam sobre a tábua, o que nós vamos desenhar nesse esboço? A tábua, certo? Se eu tenho que desenhar as forças na tábua, eu preciso dela. Certo? Não preciso colocar as colunas, não precisamos colocar o esboço da equilibrista, a gente precisa fazer as forças que essas coisas fazem na tábua. Tá bom, então vamos pensar o seguinte, as duas colunas, elas vão sustentar a tábua. Então a gente teria uma força vertical nesse cantinho e uma outra nesse outro lado. Vou dar um nome de normal 1 aqui e aqui de 2, certo? São as duas colunas sustentando a tábua. Depois, ele diz para nós que a tábua tem massa M e nós sabemos que temos aqui a aceleração da gravidade para descobrir o peso da tábua, né? Que nós vamos representar bem no meio dela. Então, a gente teria aqui, ó, o peso da tábua, que é escrito como M vezes G, bem no centro, né, dela. E temos aqui também o peso da equilibrista no ponto onde ela está, que vai ser escrito como M maiúsculo vezes G. Até aqui a gente representou as forças. Só que nós precisamos representar para o nosso corretor os pontos de aplicação delas. Como? Representando as distâncias relativas entre elas e também a posição delas na tábua. Então, olha só, a gente pode dizer, olha, que essa distância aqui, ela é dada por D sobre 2, assim como essa outra distância, D sobre 2, certo? A distância entre o peso da menina e o ponto central da tábua é Dzinho minúsculo. Então, essa daqui, Dzinho, certo? E sabemos também que o comprimento total da tábua, tudão, é L, que o exercício nos deu. Bom, aqui a gente pode entender a representação, e vamos colocar aqui de novo o ponto A, né? Que vai ser importante no segundo item do exercício. Então, aqui a gente apresentou as forças e a localização delas na tábua, certo? Vamos para o item B. Olha só. Calcule o torque resultante exercido pelos pesos da equilibrista e da tábua em relação ao ponto A, ponto de apoio da tábua na coluna mais próxima da equilibrista.
Escreva a sua resposta em termos de grandezas mencionadas no enunciado. M, L, eminho, Dzão, Dzinho e da aceleração da gravidade. Então, nós precisamos calcular, olha só, o torque da equilibrista, o torque do peso da equilibrista, o torque do peso da tábua em relação ao ponto A e no final um torque resultante, certo? Em relação ao ponto A também. Então vamos pensar o seguinte, lembram que torque, momento de uma força, é força vezes a distância, certo? Então nesse caso, olha só, esse desenho, esse esboço vai nos ajudar bastante. Porque se em relação ao ponto A, pensa o seguinte, essa força-peso da equilibrista, que é a minha primeira, ela vai tender a fazer a tábua girar no sentido, para nós aqui, horário. Enquanto o peso da própria tábua vai tender a fazê-la girar no sentido anti-horário. Então, primeiro nós vamos pensar que elas vão ter sinais opostos, né? Primeiro aqui eu vou representar a intensidade de cada uma delas para depois fazer o resultado disso, já pensando nesse sinal. Para a equilibrista, eu posso escrever o seguinte, o torque dela não pode ser escrito como força, peso, que é mg, vezes a distância dela até o ponto A. E como nós vamos escrever essa distância dela até o ponto A? Então vamos lá, ó, força. Primeiro vamos lembrar aqui, vou escrever aqui em cima. Torque é força vezes distância. Então aqui no nosso caso, ó, a força é o peso mg. E a distância até o ponto A, eu vou escrever assim, ó, Dzinho menos Dzão sobre 2. Concorda? É tudo isso menos esse trechinho é a distância do peso da equilibrista até o ponto A. Já para a tábua, nós podemos escrever o seu torque fazendo também força vezes distância. A força seria eminho vezes G, né? E a distância dela até o ponto A é o próprio D sobre 2, certo? Para escrevermos uma expressão para o torque resultante, como nós podemos pensar nisso, pessoal? Então, nós vamos ter que escrever um torque menos o outro, porque é como se assim, ó, aqui tá a tábua, aqui tá o ponto fixo. O peso da tábua quer fazer assim e a equilibrista quer fazer assado, né? São sentidos opostos. Por isso, na hora de fazer o resultante, a gente vai fazer o quê? Subtraí-los. Assim, M vezes G vezes D sobre 2, certo? Menos emão vezes G vezes Dzinho menos D sobre 2, tá? Aqui, olha só, no enunciado, ele fala que o Dzinho é maior que D sobre 2, tá vendo? Dzinho maior que D sobre 2. Então, a gente sabe que quando fizer essa diferença, nós teremos um resultado positivo, o que não vai afetar fisicamente a interpretação que a gente teve aqui dos torques opostos, certo? Por isso que ele nos trouxe essa informação aqui. Então, a gente tem que ter certeza de que esse valor numérico não vai ser negativo, tá? Ótimo, vamos para a última questão do exercício. Ele fala o seguinte, olha só. Calcule a distância máxima, Dzinho máximo, da equilibrista ao centro da tábua para que o conjunto permaneça em equilíbrio estático. Considere os seguintes dados: comprimento da tábua, L igual a 5 metros, massa da tábua 20 kg, massa do equilibrista 60 kg, distância entre as colunas 3 metros e aqui embaixo ele fala, note a dote, despreze as espessuras da tábua e da coluna, use a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, então eu já coloquei aqui. Olha só, ele quer que a gente descubra quanto vale esse Dzinho máximo. E cuidado que aqui no item anterior ele fala na iminência do movimento para que permaneça em equilíbrio estático. Então vamos pensar aqui, eu que já estou pensando nessa iminência do movimento. Ele fala o seguinte, a tábua está simplesmente apoiada nas colunas, certo?
Conforme a equilibrista se aproxima ou se afasta, a tábua ela não está fixa nas colunas, ela está só encostadinha. Então, conforme ela se afasta, ela tende a fazer a tábua fazer isso daqui, né? E o que o exercício está perguntando é a máxima distância que ela pode ter do centro da tábua para que a tábua fique na horizontal, entendeu? Só que o que nós temos que pensar nesse equilíbrio, essa distância máxima é quando essa tábua estivesse na iminência de girar. Onde? Girar em relação ao ponto A. Então é como se ele ficasse só aqui, ó, tem duas colunas. É como se ele estivesse na iminência de girar, tá? E como nessa iminência para o equilíbrio, né, não tá girando, mas está quase girando, nós vamos assumir que essa coluna aqui perde o contato com a tábua nesse instante de quase girar. E aí, para o equilíbrio estático, o que nós vamos dizer? Vamos dizer que esse torque resultante, por que só esse? Porque são as únicas duas forças que vão gerar torque em relação à coluna A, em relação a esse ponto fixo A. Então, esse torque resultante tem que ser igual a 0, e aí nós vamos conseguir descobrir quanto vai ser esse Dzinho, que nós vamos substituir por um D máximo, certo? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu escrever daqui, essa expressão nova. Então, cálculo do D máximo. Tá vendo como tem todo um contexto envolvido nessa última parte, né? Então, nós vamos escrever assim, ó, que mgd sobre 2 menos mgd máximo menos d sobre 2 tem que ser igual a 0. Nessa iminência de começar a girar, perdeu o contato com aquela coluna e está quase girando em relação ao ponto A. Vamos substituir os valores que a gente tem. Olha só. Primeiro, concorda comigo que eu posso dividir a equação toda por G, né? Porque tem G e G. E aqui 0. Então, eu posso cortar esse G, posso cortar esse G. Aí, vamos ter que substituir. Ó, eminho 20... Dzão 3 vezes 3 sobre 2 menos emão 60 vezes Dzinho máximo, que é a minha incógnita, menos D sobre 2. Menos 3 sobre 2 igual a 0, certo? Posso também agora, para ir agilizando a conta, dividir por 10. Porque tá vendo que aqui tem um zerinho, aqui tem outro, a gente já pode cortar. E aí eu posso cortar esse 2 de cima com esse 2 de baixo. E aí vai sobrar, ó, 3 menos, eu vou fazer um chuveirinho aqui dentro, ó, menos 6Dzinho máximo. E menos 6 vezes menos 3 meios vai dar mais 18 meios, que vai dar mais 9 igual a 0, certo? Então, vamos lá. Vamos continuar nesse canto aqui, ó. 9 mais 3, 9, 10, 11, 12. 12, desse lado esquerdo, passo para cá, menos 12. Então, menos 6 vezes D máximo é igual a menos 12. Ou seja, se eu vou multiplicar tudo por menos 1, vai ficar 6D máximo igual a 12. Qual que é a distância máxima, então, que ela pode estar do centro da tábua? 12 dividido por 6, que são 2 metros. Lindo esse exercício, né? Bem completo. Você viu que uma parte dele foi o diagrama de forças, uma coisa que tecnicamente é simples, né? Da gente saber. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, mandem um comentário. Beijo. Tchau.